Pessoal, bom, um assunto que é bem importante aí, que eu acho que eu já comentei um pouquinho, para o processo da imigração e também para o processo do inglês, é a prova do IELTS, né? Então, que é a prova que, em geral, as pessoas fazem para poder comprovar o seu nível de proficiência em inglês, né? É claro que tem outras provas que também são aceitas, por exemplo, muita gente que está aqui no Canadá acaba fazendo o CELPIP, CELPIP, mas quem está no Brasil, eu aconselho pelo menos fazer o IELTS, IELTS, que é uma prova, né, que vai fazer o assessment de como que está o seu nível de inglês, tá? O IELTS, pessoal, ele é dividido em quatro partes, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas são eles o speaking, o reading, o writing e o listening, que basicamente são você mostrar que você consegue se comunicar falando, né? A prova oral. O reading, que é lendo e conseguindo entender o que tá escrito, né, na prova. O writing, que é você escrever uma redação ou escrever um texto analisando alguma coisa. E por último, o listening, que é você conseguir ouvir um áudio e transcrever, entender o que está sendo dito naquele áudio e o contexto para poder escrever ou acertar as perguntas que eles colocam, tá? Então, o IELTS ele é muito importante para todo mundo que tem interesse em vir para cá, seja para estudar ou seja para imigrar. E por que eu digo isso? Os colleges ou os MBAs ou qualquer tipo de estudo acadêmico que você venha fazer aqui, eles exigem uma pontuação, né, no IELTS, tá? E esse IELTS, ele é o IELTS acadêmico, ele é o IELTS que é feito com a intenção de provar o seu inglês para estudar, tá? Em nível acadêmico. Então, a diferença dele basicamente que existe um conteúdo do reading e o conteúdo do writing são diferentes, tá? Então, por exemplo, os textos que você lê no IELTS do acadêmico, eles são textos que são mais densos, são textos que são geralmente relacionados a negócios, a economia, a assuntos um pouco mais sofisticados, né? E onde as suas respostas e as perguntas dentro da prova são um pouco mais, como posso dizer assim, exigem talvez um vocabulário um pouco diferenciado em relação a essa área, tá? Já o outro tipo de prova, que é o que eles chamam de General Training, né, o IELTS General Training, é uma prova que ela serve, né, para comprovar seu inglês para imigração, então para você contar os pontos dentro do processo migratório. E essa prova, ela tem uma redação que tem um assunto, né, mais geralmente mais generalista, assim, mais conhecimentos gerais, mais aberto, e também uma outra parte da parte escrita é mais informal, enquanto no academic ela é mais, como posso dizer assim, uma análise de um dado ou mais numérica e que exige um vocabulário mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Então tem esses dois tipos de prova, tá? Essa divisão entre o IELTS General Training e o IELTS Academic. IELTS General Training para você comprovar seu inglês para imigração e o IELTS Academic para você comprovar o seu inglês para o estudo de universitário, né? Seja um college, seja um MBA, qualquer que seja a duração desse curso, o IELTS Academic. Bom, e aí esses quatro setores, vamos dizer assim, as quatro partes da prova, né? Eu queria contar um pouquinho mais para vocês sobre cada uma delas. Então, primeiro o speaking, eu vou contar um pouquinho como que funciona, tá? Ele geralmente é feito em um horário separado do restante que são inscritos, né? Já que exige uma conversa um a um com o entrevistador, tá? Então você chega lá para fazer a prova, o speaking, você espera a sua vez e quando chega a sua vez eles te chamam
para você bater um papo lá de, se não me engano, 12 minutos, tá, com um entrevistador. E aí o que que esse entrevistador ele vai fazer? Ele vai te perguntar coisas bem, em geral, bem abertas, né? Vai começar uma conversação e aí nessa conversação ele vai te perguntar sobre assuntos, muitas vezes coisas relacionadas à sua casa, então, onde você mora, como que é lá onde você mora, me conta um pouquinho mais. E ele vai pegando ganchos em relação ao que você vai falando. Então, você fala assim, eu trabalho com, sei lá, com educação, eu sou professor e tudo mais. Aí ele vai perguntar, não, mas então que idade que são os seus alunos? Ou que tipo de matéria você ensina? Como que é onde você dá aula e tudo mais, né? Então, essa é uma primeira parte, né, do speaking. E aí depois, num outro momento, a pessoa vai te entregar um papel que você vai ler e ter 1 minuto para falar, na verdade, para se preparar para poder falar sobre aquele assunto, né? Então você vai olhar e falar, um assunto por exemplo, tecnologia na educação escolar, né? É um assunto que caiu para mim numa das vezes que eu fiz o IELTS. E aí você tem que preparar, né? Colocar no seu papel assim algumas palavras que vão te lembrar do que você quer falar, né? E pontos importantes para você cobrir dentro da sua argumentação. E aí, depois desse 1 minuto, você começa de novo a falar com o entrevistador e aí você conta o que você acredita, sua opinião sobre aquilo. E é importante dizer, né, que não importa a sua opinião no sentido assim, o conteúdo dela, né? Nesse exemplo que eu dei, não importa se você é a favor da tecnologia nas escolas, se você é contra, isso não vai ser avaliado pelo entrevistador, tá? O que eles vão avaliar é a sua capacidade de comunicar e defender um argumento, né? Então, e muitas vezes, pelo menos em todos os diálogos que eu fiz, o entrevistador vai querer te ajudar, ele vai te levar por um caminho para você conseguir discorrer sobre aquele assunto, tá? Então, assim, é realmente uma coisa que você vai estar sendo testado para entender se você consegue contar uma história dentro de um assunto que lhe foi proposto, tá? E aí depois, com essas duas partes, a pessoa vai te dar tchau, enfim, você vai sair e ela vai avaliar direitinho como foi a sua performance nesse tempo que vocês conversaram, né? Então, aí, no dia que você fez o speaking, ou então até 7 dias depois de você ter feito o speaking, você vai lá e volta para fazer as outras 3 partes da prova que são escritas, né? Então, o listening, o reading e o writing, tá? O listening, que é a segunda parte que eu vou contar um pouquinho a respeito, ele é você ouvir, né, um som que é tocado num CD player ou, enfim, qualquer tipo de dispositivo lá que o professor tenha na sala. E aí fica todo mundo em silêncio, você não pode sair em nenhum momento da sala, né, porque você tem que ouvir o que está sendo dito lá naquela fala. E tem um papel onde você tem as perguntas, né? Então ele é sempre por partes, então são tipo 4, 5 questões. E você ouve um áudio para aquelas 4, 5, 6, depende da parte, tá? E aí você consegue ter um pouquinho, acho que 30 segundos ou 1 minuto, ou enfim, um tempinho para você olhar quais são as perguntas, se preparar para o áudio que está vindo, e aí eles soltam o áudio e você tem que prestar atenção, né? Tá ouvindo lá, e aí você vai pegando. Exemplo, a pessoa liga para uma outra e quer marcar um compromisso, e aí ela vai falar, Hey, how are you doing? I wanted to schedule the meeting with you at 7:30 p.m. Né? Então ele ligou lá para marcar um compromisso, né? Então lá vai estar uma pergunta assim, que é o horário que ela pediu para marcar essa consulta ou esse encontro, tá? Então é uma pegada assim, é claro que não é tão simples assim, né? Tem várias partes onde ela começa a falar coisas diferentes, né? E aí a resposta da outra pessoa, na verdade, é uma negativa, e aí você tem que entender que foi assim e tudo mais. Mas, em geral, vai entender ou fazer o assessment se você consegue compreender o que está sendo falado num diálogo entre duas pessoas.
Às vezes não, em vez de um diálogo, é uma pessoa falando, né? Mas falando sozinha, e aí você entendendo o que ela está contando e tal. Mas basicamente são 30 minutos, né? De, de, de listening. Se não me engano, são 40 questões, então você vai preenchendo nessas 40 questões durante esses 30 minutos. E aí, enfim, tem uma dificuldade que vai aumentando, né, com o passar das questões, também vai mudando um pouquinho os assuntos, né? Então, essa é a parte do listening. E aí, a terceira parte é o reading. Então, no reading, são textos, né, que você vai ter um tempo geral de 60 minutos para pegar aquele papel que tem um monte de texto e você precisa ler aquele texto e conseguir achar as respostas e tudo mais, tá? Tem diversas técnicas, tem gente que lê primeiro o texto inteiro e aí depois vai para as questões direto, tem gente que olha as questões e vai procurar no texto aquelas respostas. Eu acho que a intenção aqui não é ensinar vocês ou preparar vocês para o IELTS como um professor, né? Até porque eu não sou. Acho que a ideia é mais realmente contar como funciona. Então é desse jeito, e aí, como eu falei, o academic ele vai ser um texto mais acadêmico, um texto de economia, um texto de negócios, de mercado de ações, vai ser um texto de alguma coisa um pouco mais densa, enquanto no General Training é um texto um pouco mais tranquilo, apesar de que muitas vezes são textos grandes também, tá? Porque eles querem ter certeza que você consegue no tempo, né, que está sendo dado para você, ler com uma facilidade para poder responder aquelas perguntas que estão lá colocadas, tá? Então, enfim, os 60 minutos não é tranquilo. Por exemplo, eu tenho uma compreensão fácil aí do read, de fazer a leitura e conseguir entender o inglês, mas o tempo te exige, assim, é cansativo, então te exige você estar bem atento para mandar bem, tá? E aí, por último, é o writing, tá? O writing, na verdade, ele até no sentido de estrutura, assim, e tal, para muita gente é o mais fácil, porque, enfim, você consegue praticar bastante antes, né? Fazer um monte de redação e tal. Você consegue fazer uma coisa bem padrão, independente do assunto. Então, um exemplo, putz, ele vai te dar um assunto, você tem que defender sua opinião a respeito de, não sei, ecologia, né? Ou mudança climática, né? E aí você vai lá dizer se você acha que realmente está acontecendo, não está, quais são as vantagens, quais são os pontos, o que os governos podem fazer para evitar e tudo mais, né? E aí você vai ter que descrever, né? Vai ter que escrever lá a sua redação. E existe uma estrutura que você começa tocando no assunto e realmente superficialmente falando, olha, isso como posso dizer assim, reconhecendo a existência do assunto, meio que repetindo um pouco o que foi proposto, mas em outras palavras. Depois, aí você, nesse primeiro parágrafo ainda, você fala que nos próximos parágrafos você vai contar um pouco da sua opinião e tudo mais. Aí no primeiro parágrafo você vai e cita um dos pontos, o segundo parágrafo outro dos pontos, seja positivo ou negativo. Você pode fazer, sempre fazer, putz, todos os pontos positivos e aí depois reforçar, ou você pode fazer um ponto positivo, depois fazer um ponto negativo, e aí fazer uma contraposição, e no final, na conclusão, você pega e diz qual a sua opinião, tá? Mas enfim, você faz lá um parágrafo, depois mais dois ou três, depois um quarto de conclusão. Em geral é isso, porque vai te exigir a quantidade de palavras, né? Em cada uma das partes. Aí eu esqueci de dizer, então o writing ele é feito em duas partes, né? Ele tem uma primeira que é 150 palavras e uma segunda que é 250, né? Então, como eu disse, no Academy, que é um pouco diferente, você vai analisar um gráfico ou analisar alguma coisa que é dada para você, tá? E aí, nessa primeira parte de 150 palavras, e no segundo você vai fazer uma redação sobre um assunto mais denso, né? E no General Training, a primeira parte geralmente é algo mais informal. Então manda uma carta para alguém, essa pessoa te visitou, esqueceu uma coisa na sua casa, você vai combinar de entregar para ela e tudo mais. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, geralmente um texto, realmente redação,
onde você vai tratar de um assunto, mas, como eu falei, um assunto um pouco mais tranquilo, como mudança climática, alguma coisa assim, fazendo essa sua defesa do assunto, tá? Mas não necessariamente com vocabulário tão técnico assim, tá? E eu acho que o grande negócio do writing é o tempo, tá? Eu, por exemplo, me enrolei todas as vezes que eu fiz o IELTS Writing no tempo, porque eu ficava querendo, né, defender a melhor das opiniões possíveis e argumentar e tal. Como eu disse para o speaking, né, você não está sendo julgado do qual é a sua opinião, né? Não está sendo julgado realmente se você está falando algo que a pessoa que está lendo ou que tá ouvindo concorda ou não. Na verdade, está sendo julgado a sua capacidade de usar os argumentos, usar o inglês e a estrutura, seja da fala ou da escrita, para poder se comunicar, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E você vai ser avaliado numa nota que chega até 9, tá? Então, a sua pontuação máxima é 9 para cada um dos 4 setores ou 4 sessões aí da prova, tá? Então, claro, né, o objetivo, acho que o principal é tirar a melhor nota possível e tal, mas como eu já falei, para a imigração, por exemplo, no General Training, a pontuação que você precisa conseguir é o CLB9. E o CLB9 ele tem uma equivalência com o IELTS. Então, o IELTS, a máxima pontuação é 9, mas isso não significa que 9 significa correspondente a CLB9, tá? Existe um site que eu vou colocar aqui embaixo também, que é justamente para fazer essa equivalência, para você olhar e falar assim, o CLB9 é qual pontuação? É tanto no writing, tanto no listening, tanto no reading e tanto no speaking, tá? Mas você precisa entender direitinho essa dinâmica, de novo, tá no link que eu tô colocando aqui, para você poder se preparar e saber, putz, eu preciso tirar essa pontuação no IELTS para conseguir esse CLB no Canadian Language Benchmark, que é o que classifica os pontos do inglês com o Canadá, tá bom? O IELTS no Brasil, pelo menos quando eu fiz a prova, era R$ 800 cada vez que você faz, tá? Então você também tem que agendar uma data para fazer essa prova, né? Então é bom que você se prepare com antecedência. Você olha lá no site, vê a data que está próxima, né? E também no local próximo de você. Eu sei que São Paulo tem bastante datas, mas outros lugares do Brasil tem menos datas, e eu sei que existem só alguns centros que fazem essa prova no Brasil. Muita gente tem que viajar para conseguir fazê-la. Então, você agenda, você paga os R$ 800, né? Que é um valor considerável. Então, é importante que você estude, faça direitinho, né, a sua preparação para a prova. E aí depois, se você tirou a nota que você queria, maravilha, você vai receber um papel, né, com a sua pontuação e poder usar aquele documento para aplicar. E se você não conseguiu, você pode fazer de novo a prova, né, com, claro, esse tempo de você remarcar a prova, e tem um tempo para você fazê-la de novo, mas você pode fazer quantas vezes você quiser em relação à imigração canadense ou em relação ao college que vai exigir a sua pontuação, tá? Não tem limite na quantidade de vezes que você vai fazer. Claro que você vai gastar mais e mais dinheiro se tiver que fazer muitas vezes. E eu aconselho, para falar a verdade, que você dê um intervalo, né? Se você fez uma vez e não foi tão bem, estuda mais, se prepara melhor, realmente pratica a sua fala com mais gente e tudo mais, para você poder usar esses seus outros R$ 800 aí de uma forma realmente a aumentar a sua pontuação nesse intervalo, ao invés de ficar só se frustrando de fazer de novo no intervalo muito curto e acabar tendo dificuldade, tá? Então, enfim, não é uma prova 100% fácil, principalmente para quem nunca fez, porque acho que o tempo é uma questão muito crucial. Prestem bastante atenção. Tem simulados online que vocês podem fazer. Entra lá no Google. Eu posso colocar também alguns links aqui de sites simulados. Não são aplicativos de simulados muito bons e tal, igual existe, por exemplo, para o GMAT. Mas são exemplos de provas e
e são conteúdos que são legais para você estudar antes de fazer a prova e saber um pouquinho como ela funciona, tá? Também outra coisa é no YouTube, se você pesquisar aí, tem vídeos mostrando como é o speaking, né? Como um role-playing do speaking, e você vê exatamente como é. Eu acho que também tem mais conteúdos aí sobre as outras provas, mas esse foi, enfim, a colaboração aí que eu pude dar, contando um pouquinho de como que funciona o IELTS, e de como você pode se preparar, e principalmente da importância que o IELTS tem para você conseguir comprovar o seu inglês, né? E aí com esse inglês ganhar muitos pontos aí no processo da imigração, ou conseguir o seu Letter of Acceptance num college, que em geral, né, exige um IELTS acadêmico aí de 6, 6,5, 5,5, depende um pouco do college, mas é por volta dessa pontuação que você precisa ter para poder ser aceito no college por aqui, tá bom? Obrigado a todo mundo que assistiu aí o vídeo até agora. Acho que deu para dar um overview aí de como funciona a prova do IELTS. E claro, de novo, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para mandar mensagem, perguntar como foi o meu IELTS, como que eu me preparei e tudo mais, né? Quanto que eu tirei, eu posso dividir com vocês, não tem problema. E também uma última dica se você tem gente que está se preparando para o Plano Canadá junto com você, seja seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos que também querem vir para o Canadá, enfim, fale inglês com eles, pratica, conversa com eles em inglês no dia a dia, ou, não, vamos conversar sempre que a gente chegar em casa, 1 hora, enfim, eu acho que claro que cada um tem o seu jeito, né, de praticar e o seu jeito de se aprimorar, mas realmente viver já desde o início, desde que está aí no Brasil, usando o inglês entre si, entre as pessoas que virão, e praticando e realmente se sentindo, né, uma forma de se sentir que o Plano Canadá, ou que a vinda para o Canadá tá chegando mais perto, tá? E, obviamente, vocês vão precisar usar muito o inglês aqui para ter sucesso e se adaptar bem aqui, então é importante que, enfim, eu sei que tem uma barreira, as pessoas ficam, ai meu Deus, eu tenho vergonha, ou, ai, a pessoa que está comigo vai me julgar, enfim, não consigo me desprender e tal. Eu acho que quanto antes você começar e conseguir se desprender, melhor, tá? Minha esposa, por exemplo, está aqui, está estudando inglês aí, vai fazer uns 9 meses que ela está um curso de inglês que é pago pelo governo, porque a gente conseguiu o PR, né? E ela no Brasil não teve, né, o hábito e não quis quebrar essa barreira de começar a praticar e falar. E aí hoje ela realmente reconhece, ela fala, putz, teria sido bem melhor se lá no Brasil, 5, 6 meses antes, quando a gente aplicou e começou todo o processo, eu tivesse já perdido a vergonha e começado a falar, tá? Então, quanto antes melhor, mas também cada um sabe o seu tempo aí. E, enfim, o importante é estar praticando e se preparar bastante para o IELTS. Quem aí já fez o IELTS? Alguém que já fez? Pode contar um pouquinho como foi? Ou quer dividir alguma experiência comigo? Falei alguma besteira? Alguma coisa que é diferente da opinião de vocês? Fiquem à vontade aí, comentem. Enfim, participem, me digam o que vocês acharam e dividam comigo como foi a experiência de vocês, tá bom? Um abraço.